Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu corpo, Deus abençoe a sua alma e Deus também abençoe o seu coração. Queridos, hoje nós vamos falar sobre princípios que vão mudar a sua vida. Gostaria de ler aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que diz o seguinte: melhor o fim das coisas do que o princípio delas, melhor o longânimo do que o altivo de coração. Queridos, a Bíblia é um livro de princípios e valores. A Bíblia é um livro de princípios e valores. O que são princípios? Princípios são origem, princípios são inícios, princípios é o começo de coisas elementares, básicas, necessárias, indispensáveis para o sucesso humano. São mandamentos, são estatutos, são palavras de sabedoria, palavra de ordem. Então, queridos, você perceba que a Bíblia é um livro de princípios. E o primeiro princípio que eu gostaria de falar com você é o princípio da confiança. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz o seguinte: crê em Deus, estarás seguro, crê nos profetas e prosperarei. É o princípio da confiança. É um dos princípios que você precisa entender na sua vida. Porque quando você confia em Deus, querido, nada mais importa. Quando você coloca a sua confiança em Deus, nada mais importa. Não importa o que você acha, não importa o que as pessoas acham, importa aquilo, a direção que Deus tem para você. A direção de Deus é boa, perfeita e agradável. A direção de Deus, ela te dá uma raiz, ela te dá um norte, ela te dá uma direção, ela te dá valores e princípios que vão fazer você fundamentar a sua fé. Muitas das vezes, queridos, o que nós precisamos é entender os princípios de Deus. Muitas das vezes, você precisa entender o que é que você está passando. Qual a motivação da aprovação que você passa. Tem um versículo que fala o seguinte, que quando ouvires grandes provações, isso é para a vossa edificação. Então, você precisa entender aquilo que você está inserido no contexto. O que você está inserido naquela ocasião. Porque se você for sair abruptamente, né? Se for sair loucamente, fazendo as coisas erradas, ou movendo pelas emoções, você vai ficar paralisado. E uma coisa que eu aprendo é o seguinte, que se você for jogar pedra em cada cão que late, você não vai fazer nada. Já dizia um dos grandes homens e generais dos tempos modernos, Winston Churchill. Ele falou o seguinte: se você for jogar pedras em todo cães que late, você não vai fazer nada. Porque, queridos, quem está preocupado em ser alguém ou algo produtivo, não fica olhando para o lado das pessoas. Não fica olhando para as pessoas, não fica olhando para as pessoas querendo prejudicar as pessoas, querendo machucar as pessoas. Não. Quem tem uma direção certa, ela segue na direção certa. E tem gente que ele para a vida dele, para a experiência dele, para viver em função dos outros, para viver em função daquilo que passou. Então você já viu falando aqui que existem 3 princípios. É o princípio de você liberar perdão para você curar a sua vida passada. É o princípio de você perdoar, esquecer o pecado, o passado. Porque, querido, se você for ficar bitolado apenas no que lhe fizeram, ou deixaram de fazer, ou o que aconteceu, ou deixou de acontecer, você vai travar sua vida, querido. Você vai travar sua vida. É necessário que você olhe para frente. É necessário que você tenha uma dimensão espiritual de olhar para frente. É como o apóstolo Paulo fala: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fico, e avanço para a questão diante de mim. Sigo pelo prêmio da vocação, pela soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você precisa entender, você precisa compreender, você precisa analisar que a sua vida, queridos, é daqui para frente. O que passou, passou. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o
tempo passado, mas infelizmente algumas pessoas faz questão de buscar o seu passado. Né? Interessante que você vai entender na Bíblia Sagrada que Deus ele mostra que o passado é passado. Né? O passado é passado. Vamos lá. Outro princípio é o princípio da segurança, queridos. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anuncia-te as coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, anuncia-te as coisas grandes e firmes que não sabes. Eu gostaria que você soubesse que uma história, quero contar para vocês, uma história de redenção, uma história de cura, uma história de restauração. Porque quando você clama ao Senhor, Deus ele está atento para você. Talvez você já tenha ouvido essa história. A parábola é pegadas na areia. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E no céu passava a cena da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, eu olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas uma pegada na areia. Notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes do meu viver. Isso entristeceu deveras e perguntei então ao Senhor, Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho, mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver havia apenas um par de pegada. Não compreendo, Senhor, porque nas horas mais necessitadas de ti tu me deixaste. O Senhor respondeu, meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria. Nas horas da tua prova e do teu sofrimento, quando viste na areia apenas um par de pegada, foi aí que te carreguei nos braços. Então, queridos, Deus, ele te carrega nos braços. Deus, ele te carrega no seio, nos seus braços, no seu seio. Seio quer dizer colo. Então, Deus, ele faz isso na sua vida. Então, queridos, você precisa perceber e estar seguro em Deus. A sua segurança, queridos, não é pelo aquilo que você tem, porque hoje, como diz o pastor Moabel Pereira, você pode ter, mas amanhã você não pode ter. Quantas pessoas nessa pandemia aí, quantos grandes empresários, quantos grandes bilionários hoje estão devendo a Deus e o mundo? A Deus porque não confiaram em Deus. E o mundo porque o mundo vai requerer daquilo que ele não confiou em Deus. Então, queridos, você não sabe do dia de amanhã. É por isso que nós devemos estar cada dia mais humildes e contritos com o nosso coração a Deus, porque o amanhã não nos pertence, queridos. E, sobretudo, nos despojarmos da toda vaidade, todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância, toda soberba, toda altivez, porque Deus não se agrada de tal espírito. Então você vai perceber que nessa parábola, ele indignou, ficou indignado, falou, mas Senhor, eu apenas vi um par de areia. Ele falou, exatamente esse par de areia era meu, que te carreguei nos braços. E é isso que Deus faz, queridos, nos momentos mais de tribulação, no momento de angúrias, no momento de necessidade, no momento de privações, no momento de ataques do inimigo. Deus está sempre nos colocando nos braços e nos abençoando, nos protegendo e melhor de tudo, derramando o seu bálsamo, derramando o seu consolo, derramando o seu refrigério, derramando a sua graça sobre nossas vidas, nos dando unção, graça e favor para que possamos ter uma vida em abundância. Então, queridos, você precisa ter o princípio da segurança. Né? Você tem que se contentar, que vai ser agora também o terceiro princípio, é o princípio do contentamento. O apóstolo Paulo fala, uma coisa eu sei, vocês passam por privações, vocês têm abundância, mas tudo posso em Deus, naquele que me fortalece. Então você precisa ter contentamento com Deus que você serve. Se contentar na obra de Deus. Você precisa se contentar naquilo que Deus pode fazer para você. Não é o homem, é Deus que faz. Não, Deus usa o homem, usa quem quer que seja, mas é Deus que faz. É por isso que princípios e valores que você não pode perder. Princípios e valores você não pode desfocar.
Princípios e valores você não pode negociar, são inegociáveis. Já falei aqui, princípios e valores não tem preço. Princípios e valores não tem nada que o compre, porque é princípios e valores. Quantas pessoas perderam a sua fama, o seu dinheiro, o seu patrimônio, a sua vida por agir contra princípios e valores. E a Bíblia fala que você vê um tolo, há esperança, você vê um homem precipitado nas suas palavras, há mais esperança no tolo do que nele. Ou seja, o precipitado, queridos, ele não tem um contentamento. O precipitado, queridos, é aquela pessoa tola. Quantas pessoas tolas que você vê, queridos? Quantas pessoas tolas que você vê no abrir da boca? Tem pessoas que você olha assim, meu Deus do céu, como é que tal pessoa pode dizer tanta asneira por metro quadrado? Claro que você vai amar as pessoas, que você vai conduzir as pessoas em amor, mas eu falo isso porque é em tudo que é lugar, queridos. É em tudo que é lugar. E você tem que ser a luz. E a Bíblia fala que a luz ela é colocada na parte onde todos venham ver para resplandecer a luz de Cristo. E a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Porque essas pessoas precisam, queridos, ver, ser constatada que na vida dela está errado sem você dizer nada. Sem você apenas dizer nada. Então, você precisa entender que é o Espírito Santo de Deus que lhe guia, que conduz, que orienta. Eu me lembro que certa vez nós tínhamos um carro, esse carro ele queimava o fuzil, e durante 3 a 6 meses, um fuzil do carro queimando, a gente levava nas melhores concessionárias e nada, nas melhores oficinas e nada. Mas quando nós pedimos a Deus, orientação a Deus, Deus usou até um pastor que é colega meu e foi em cima do problema. Então você precisa ter essa confiança em Deus. Você se contentar que é Deus que faz. Queridos, não é nossa filosofia, não é nossa teologia, não é nossa capacidade, condições, competência que vai fazermos homens melhores, não. O que vai fazermos homens melhores é a dependência de Deus. É a dependência do Todo-Poderoso. Isso o mundo tem. Isso se você vê no mundo, o mundo tem. O mundo tem pessoas capacitadas, pessoas competentes, e pessoas com condições. Mas muitas das vezes são pessoas loucas, são pessoas nécias. O fato de a pessoa, queridos, ter uma posição na sociedade, o fato de a pessoa ter recursos, não quer dizer que essa pessoa são pessoas equilibradas. Muitas pessoas dessas são pessoas loucas, nécias. É a Bíblia que diz. Então se contente, queridos, com aquilo que Deus tem para a sua vida. Em fazer o bem, em amar o seu próximo, em não prejudicar o seu próximo, em ser uma pessoa justa, coerente em todos os termos. Porque Deus, queridos, Ele prova os corações. Deus, Ele prova os corações. Então você precisa ter esse princípio de segurança, porque a sua confiança é no Senhor. E tem outro provérbio aqui que eu queria falar para vocês, outra parábola, que diz o seguinte: ninguém é tão forte que nunca tenha chorado. Ninguém é tão fraco que nunca tenha vencido. Ninguém é tão inútil que nunca tenha contribuído. Ninguém é tão sábio que nunca tenha errado. Ninguém é tão corajoso que nunca tenha medo. Ninguém é tão medroso que nunca tenha coragem. Conclusão: ninguém é tão ninguém que nunca precise de alguém, como eu preciso de você. Gostaria que todo ser humano acreditasse que dentro de si há uma força capaz de mudar a sua vida e que é bom confiar nele e esperar a cada amanhecer. Jeanette Claire. Então, você precisa entender, queridos, como ela falou aí, ninguém é tão forte que nunca tenha chorado. Quem não chorou? As pessoas mais robustas já choram, Às vezes não choram em lágrimas, mas choram por dentro. E o chorar por dentro não é um choro de remorso, não é um choro de amargura. É um choro, queridos, que da vida. Ninguém é tão fraco que não tenha vencido. Qualquer pessoa que venceu, queridos, pode vencer, porque Deus fez um homem para vencer. Agora, só que os homens querem vencer pelos caminhos mortais, os caminhos pérfidos, sórdidos. Ao contrário do princípio e valores, é a sordidez e a perferdia, ou seja, a perfidão,
as coisas pérfidas e as coisas sórdidas. As pessoas preferem as coisas pérfidas e sórdidas do que princípios e valores. Ninguém é tão sábio que nunca tenha errado. Queridos, todos nós erramos e todos nós vamos errar em algum momento nas nossas vidas, em algum grau das nossas vidas. Mas o verdadeiro sábio é aquele que conserta o seu erro. O tolo não. O tolo ele não conserta o seu erro e se dá por satisfeito. Eu falei aqui ontem sobre a questão do quem poupa lobo sacrifica ovelhas. Porque, queridos, lobo, ele só tem uma questão na sua veia, que é sacrificar ovelhas. Lobo, ele destrói as ovelhas. Lobo, ele vem roubar, matar e destruir. E Jesus falava sobre os lobos, não o lobo físico, é apenas o lobo físico é um animal como qualquer outro, né? Mas só que o lobo físico, Jesus fala, retrata no contexto simbólico em relação à igreja, com relação às ovelhas. Claro que você colocar um lobo no meio de ovelhas, você vai ver o que vai acontecer. O estrago é muito maior do que um leão, ou uma onça, ou um leopardo, porque o leão, ele pega sendo muito mais forte do que qualquer lobo, ele pega a presa, uma ovelha, e sai, e se contenta com uma só, pega uma e sai e leva para bem longe. O lobo não. O lobo mata uma ovelha aqui, mata outra ovelha aqui, mata outra ovelha aqui, mata outra ovelha aqui, até destruir o rebanho todo. Né? É por isso que o lobo ele tem que ser combatido, exposto pela palavra de Deus. Né? E o lobo ele vem roubar, matar e destruir. E quando você poupa lobo, você sacrifica ovelhas. E se uma ovelha, você sacrificou uma ovelha, ele vai pegar uma ovelha mais fraca, né? A ovelha mais fraca do rebanho. Porque o lobo ele vai pegar as ovelhas, todos os animais predadores são assim, ele começa pelos mais fracos. E é necessário você bater testa. Queridos, é por isso que eu falo, princípios e valores não se negocia. Princípios e valores têm que ser norteados pela palavra de Deus. Princípios e valores têm que ser oriundos da palavra de Deus. Por quê? Porque você vai estar vendo. E o pastor, queridos, o pastor é uma figura que eu acho imprescindível. Para mim, o pastor nunca perdeu seu valor. Para mim, o pastor, nunca perdeu seu valor. É claro que tem pastores e pastores, né? Mas na grande maioria, os pastores mal são exceção à regra. Sempre você vai ver 2, 3 pastores cometendo como qualquer outra profissão. Só que as pessoas colocam o holofote no pastor. Mas pastor, para mim, é dos chamados mais íngremes, mais fantásticos do mundo. Porque um pastor, queridos, ele vê a quilômetro de distância. O pastor, ele percebe a intenção do lobo. O pastor, ele percebe a intenção, a maldade do lobo. E o pastor, ele vai proteger as suas ovelhas. Se qualquer ovelha estiver debaixo do legado do pastor, queridos, ninguém chega perto. Por quê? Porque Deus dá instrução a esse pastor. E todo lobo, eu falo ninguém, é todo lobo, nenhum lobo chega perto. E se chega perto é para ser apanhado, se chega perto é para ser colocado em prova pelo próprio Deus. Interessante que Neemias era um pastor. Só que existia pastores que estavam do lado de Neemias, ou pastores que estavam em Israel, que foi ludibriado, porque nem todo pastor tem visão. Nem todas as pessoas têm visão, queridos. Nem todas as pessoas são pessoas boas, pessoas que estão muito tempo na ativa, mas não têm visão espiritual. Visão espiritual é para poucos. É por isso que a Bíblia fala que eu chamei pastores. E poucos pastores têm o discernimento e a plenitude de ver as coisas antes de as coisas acontecerem. E você precisa aprender isso, que é visão. Isso é visão. Visão não quer dizer que você vai ver algo que está atrás de uma parede, não. Visão é que você vai ver daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, daqui a 1 ano. Então você precisa pedir a Deus visão, né? Visão. Então, por que, queridos? Porque quem sacrifica ovelhas, né? Quem poupa lobo, sacrifica as ovelhas. E o lobo não tem pena de ninguém, queridos. O lobo não tem pena de ninguém. O lobo, ele é o lobo mau.
Mas se você colocar o curral, né, tá vigiando, lobo nenhum vai atacar as suas ovelhas. Mas se você tirar a sua responsabilidade, o lobo vem, ele entra e ele faz estrago terrível no seu pastorado. Por isso que o pastor tem que estar vigiando contra os lobos. Ninguém é tão corajoso que nunca tenha medo. Ou seja, queridos, veja só, medo, coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é o domínio do medo. O medo está debaixo aqui dos meus pés. Acabou. Coragem é isso. Coragem não é ausência de medo e não é você não ter medo. É você dominar o medo. Coragem é você dominar o medo. Porque a Bíblia fala que Deus não deu o espírito de medo, mas sim de coragem. E o Espírito, quem tem o Espírito Santo, ele tem a coragem de Deus. Né? Vamos para o quarto princípio, o princípio da liberdade. Queridos, a Bíblia fala que Deus nos chamou para a liberdade. E não, Deus chamou para a liberdade e não deu ocasião à carne. Tem um versículo que eu gostaria de falar para vocês também, é um versículo que eu acho muito pertinente, em Hebreus 12:11, que diz o seguinte: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico e justiça exercitadas por ela. Queridos, você muda um padrão com padrões novos. O que isso tem a ver com liberdade? A liberdade, queridos, é você não estar comendo migalhas, a migalha do diabo. A liberdade é você sendo você, que é aquilo que Deus lhe chamou para você ser. É a sua convergência, é aquilo que Deus lhe chamou para você ser a pessoa que você é, segundo a vontade de Deus. Né? Não temendo a homens, não temendo a demônios, não temendo a diabos, não, mas temendo a Deus. Seu dono é Deus. Então, a Bíblia fala o seguinte: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertar. Santifique a tua palavra, que a palavra é verdade. Então você vê versículos de libertação, porque o homem, querido, nasceu para ser livre. O homem não nasceu para ser aprisionado, o homem não nasceu para ser castigado, o homem não nasceu para ser hostilizado, não. Isso é coisa de covardes. Os covardes, hoje em dia, você vê que quantos homens covardes, quantas pessoas covardes, quantas pessoas pérfidas nesse mundo, queridos. Você vê que mas a salvação para todo mundo. Não há um pecador nesse mundo que não venha a se converter, que Deus não tenha graça de converter. Para mim, um dos dois piores homens da Bíblia que se converteram, que salvaram, foi Manassés e Nabucodonosor. Mas eles pagaram o preço. Não foi assim, eu vou me converter e não vou pagar o preço. E eles que pagar o preço. Né? Manassés foi o primeiro infanticida da Bíblia. Só que Manassés passou anos na prisão, né? Foi pego pelos guardas e passou numa prisão e lá ele reconheceu o Senhor. Nabucodonosor precisou virar bicho para reconhecer o Senhor. Porque, queridos, o orgulho é a arma contra o próprio corpo. O orgulho machuca o corpo. O orgulho machuca a identidade. Porque você vê as pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm entendimento. E isso é bom, querido. Eu sempre falo que isso é bom. Mas só que você precisa estudar a Bíblia para você ver a tenda, pedir ao Espírito Santo para ver a diferença de tocomeia. Por isso que a Bíblia fala que Deus separa, a palavra de Deus é como uma espada que faz divisão entre alma e espírito. Faz divisão entre a junta e medula e é capaz de discernir os intentos e pensamentos do homem. Então, conhecimento é bom, mas o conhecimento tem que estar a serviço de Deus. A serviço da palavra de Deus. Então, queridos, você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Você precisa ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Não faça parte da grégora do mal. O que é a grégora do mal? É um conjunto de pessoas que se reúnem, é um conjunto de pessoas que, na sua mentalidade, fazer o mal é o que importa. Então ninguém é tão ninguém que nunca precisa de alguém como preciso de você. Queridos, nós precisamos um do outro. Você precisa de mim, eu preciso de você.
Você precisa orar por mim, precisa orar por você. É por isso que eu falo, divulga esse vídeo para 10 pessoas aí, você que está ouvindo essa mensagem. Mande para 10 pessoas, comente aqui, queridos, porque as pessoas vão, o YouTube vão considerar isso, vai aumentar a produtividade desse vídeo. Esse vídeo não é para eu ser famoso, esse vídeo não é para ganhar dinheiro, não é para ter fama, não. É para que vidas venham a ser abençoadas. Porque eu tenho um princípio, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gostaria que todo ser humano acreditasse que dentro de si há uma força capaz de mudar a sua vida. E é bom confiar nela e esperar a cada amanhecer. Cada amanhecer, a sua força, queridos, se renova. A sua força, queridos, vai se renovando. Queridos, outro princípio é o princípio, o último princípio é o princípio de você ser uma pessoa liberal, doadora. A Bíblia fala que mais bem-aventurado dar do que receber. É um dos princípios mais fantásticos que tem. E quando você dá, sem fazer causa de nada. Porque tem gente que ele dá, por exemplo, R$1,99 e no dia tal, e ele cobra tudo isso. Eu dei fulano 20, eu não quero nem saber. O princípio, quando você dá, você não quer nem saber o que você deu. Tem gente que bota na ponta do lápis os centavos, os dias, os meses, o ano, tudo que ele deu àquela pessoa. Mas então ele não deu, ele apenas disse que deu, mas ele não deu, ele não ofertou. O que você dá, meu querido, para Deus, você está dado. O que você doa, você está doado. E não seja mesquinho, não seja um homem ou uma mulher infame, né, para poder fazer tal atos de injustiça. Então, você precisa ser liberal, né, ofertar na casa do Senhor, porque há um Deus que é terrível, um Deus com letra minúscula, que é o Mamon que domina todas as pessoas, inclusive pessoas dentro da igreja. E até muitos pastores, como eu falei para vocês, não são todos pastores, dirigentes de igrejas, obreiros, obreiras, estão, infelizmente, aprisionados por esse espírito do dinheiro, que é Mamon. Né? Então, precisa quebrar esse princípio e ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Queridos, o meu coração é que todo mundo se salve. É o desejo da palavra de Deus. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todo mundo se salve. E esse também é o meu desejo, que todos sejam mais... Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Mas eu quero que todos os homens do universo, 7 bilhões, sejam mais cheios do Espírito Santo do que eu. Porque assim eu serei feliz, sabendo que todos estão melhores do que eu em algo que é de princípios e valor e algo que é salutar. Aí eu vou estar feliz, querido. Não, o princípio não é você ser, queridos, o princípio não é você ser o melhor, o maior, o fulano, a fulana, não. É você ser um homem que Deus escolheu para você ser. É você ser a mulher que Deus escolheu para você ser. Eu já falei aqui em 3 palavras: a convergência, a reconfiguração. E também é você ter a questão da empatia, né, com a vida das pessoas. Você reconfigurar, você ter a convergir e ter empatia com a vida das pessoas. Você sentir, você se colocar no lugar das pessoas com compaixão, com misericórdia, com piedade, e das pessoas que querem mudança. Das pessoas que não querem mudança, queridos, você é um princípio bíblico, você tem que deixar de lado, apenas fazer o quê? Orar. Eu vou falar aqui depois sobre um versículo que eu já gosto. Ao homem iracundo, depois de uma ou outra admoestação, é vital. Apóstolo Paulo. E Provérbios, eu como fui estudar Provérbios, tem 1001 versículos nesse nível também. Então você, porque o tolo, querido, ele vai desprezar a sabedoria, a sua sabedoria. O tolo vai olhar para você e vai dizer: olha, eu sou mais velho, ou eu sou mais novo, eu estudei ou não estudei. Tudo é desculpa, mas o sábio não. O sábio ele escuta, o sábio ele aprende, o sábio ele se debruça para aprender. É por isso que eu falo que na multidão de conselhos a sabedoria. E conselhos bons, porque você vai ver na Bíblia várias pessoas que deram conselho para o mal, como os conselheiros do filho de
Davi, como conselheiros, outros conselheiros, que deram conselho para o mal. Então, na multidão de conselhos, a sabedoria, aonde os conselheiros são mal. Na multidão de conselhos, a sabedoria, onde as pessoas são norteadas por valores e por princípios. Porque já ganha dizer que de boa intenção o inferno está cheio. Então, queridos, que você venha viver a glória de Deus, que você venha experimentar o poder de Deus na sua vida, e que você venha dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que princípios e valores venham nortear a sua vida, para que princípios e valores venham fazer você crescer, para que princípios e valores venham fazer você ser o ser humano que você é, ser a pessoa que você é, não para agradar o homem, não para agradar a si mesmo, mas primeiramente para agradar a Deus. Uma vez que você agrada a Deus, possivelmente, e é natural que você vai agradar a si mesmo, né, e aos homens. Porque antes de Deus receber a sua oferta, Deus recebe o seu coração. Antes de Deus receber o que você faz, Ele recebe a intenção da sua vida. Então, queridos, Deus abençoe poderosamente sua vida, Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e seu coração. Amanhã nós estamos aqui de novo. E não esqueça de colocar um comentário que você achou importante. Você pode escrever aí que isso nos alegra, isso faz bem ao canal, isso nos alegra. Coloque aí o sinal de ok, né? Esse legalzinho aí, isso vai aumentar a nossa audiência e muitas pessoas serão grandemente abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Um forte abraço. Deus abençoe seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Amém e amém.